Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão. Oh my God! Beleza Sem Razão tá no ar, galera, com um assunto que, embora seja desagradável, não é novidade pra ninguém. Se você nunca passou por isso, ainda vai passar. Sexo? Não! Porres, ressacas e afins. Eu sou Letícia Rena, bem-vinda, bem-vindo. Pega a sua água, que é muito bom pra curar uma ressaca. Aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, beleza? Oiê! Tá de ressaca ela. Tô de ressaca, não tá gente, do conseguindo carnaval. falar muito, não. Tá lenta Tô de pós-carnaval. ressaca porque o carnaval foi aquele atropelo, né, gente? Parece que passou um caminhão em cima da pessoa. A gente fica assim até o próximo carnaval. E a gente fica assim... Ah, não, isso na verdade é o glitter. O glitter é que fica. Mas a ressaca a gente cura talvez em uma semana. Depende do que você fez, é ou não é? Olha. Se apresenta. Depende. Sou Fabrícia Dolabella e amo o carnaval. E aqui tô com uma leve ressaca pós-carnaval. Eu sou Letânia Chaves e acho que quase todo mundo que eu conheço tem história de porre e ressaca pra contar. Eu acho que as pessoas se permitem tomar porres de vez em quando. Tem aqueles dois tipos de porre, o porre celebrativo, do tipo porre de felicidade. Tem aquele porre de afogar mágoa também, que é muito comum. É bom deixar claro que isso aqui não vai ser uma apologia ao uso excessivo do álcool, De forma mas é jamais. só uma constatação de uma realidade social muito comum. E aí, queria saber como é que é pra vocês o dia seguinte do porre. Vocês estão pronta pra outra ou então quer morrer? Nunca mais vou beber. Pois é. Vou aproveitar para deixar claro. Quando eu falo assim que estou de ressaca, é muito mais uma ressaca do corpo, de tanto que pulei, de tanto que andei, de tanto que fiquei eufórica e cantei e meu corpo sentiu muito, porque eu não sou muito de beber, né? Eu acho que eu bebi tudo que era para eu ter bebido na vida até meus 20 e poucos anos. E aí, Começaste isso cedo, foi... eu diria. Na verdade, comecei bem cedo, bem assim, na adolescência, e eu bebia muito. E aí tinha altos porres e ressacas e tudo. E aí, à medida que fui ficando mais madura, mais adulta, fui parando de beber, e depois que tive filho, então aí caiu total. E hoje não consigo beber tanto quanto antes. Então, as minhas ressacas são muito mais, assim, de dor no corpo, que é o que eu fiquei no último carnaval, assim, de acordar, chegar segunda-feira de carnaval, eu não consegui sair da cama, mas de tanto que o corpo doía inteiro. Você imagina isso com álcool, entendeu? Não. É que tem vários tipos de ressaca, Tem vários né? tipos. É Tem isso que é vários por isso que eu tipos tô de deixando ressaca. claro no início que a minha ressaca é essa. Porque eu sou uma pessoa hoje fraca pra bebida. Bebida me dá sono, portanto, nem lembro o último porre de bebida que tomei. Ah, eu acho que eu vou lembrar. Mas Foi porres... ontem. Não foi ontem, infelizmente. Gostaria de ter tomado um porre ontem. Não, eu acho que porres, por exemplo, quando eles são celebrativos, eu acho que eles são bem-vindos. O problema do excesso de álcool é quando a pessoa começa a beber meio sem motivo aparente, apenas pelo hábito. Não é uma coisa que eu faça. É muito difícil eu beber sozinha em casa, por exemplo. Mesmo pouco, mesmo uma taça de vinho na refeição, não é comum, a não ser que eu esteja viajando, tô em lugares incríveis, diferentes, aí eu costumo fazer isso. Mas em casa, na vida normal, não. Agora, porres celebrativos? Sim, adoro. Acho divertido beber com os outros, acho que a conversa fica mais solta. E esse podcast é uma prova disso, não é mesmo? Porque esse Não podcast é? começou com um Surgiu. porre, vocês lembram muito Verdade. bem. Aquilo foi um porre ou não foi um porre? Foi um porre. Então, eu acabei de lembrar, então, qual foi o último porre que eu tomei. Foi quando surgiu esse podcast. Foi bom, excelente olha aí, motivo, foi muito bem produtivo. justificado, muito bem justificado. E ressacas mesmo, eu tenho muito mais as ressacas que não são de álcool, de excesso de bebida, do que a ressaca de bebida. Porque como eu privilegio o porre de felicidade, o porre celebrativo, o porre que tá comemorando uma coisa interessante, com pessoas interessantes, eu não costumo ter ressaca. Nem os sintomas físicos da ressaca, que dizem que com a idade acaba virando uma doença, você fica sequelado por uma Amada, semana. é um fato isso. Não tenho isso. O Muito corpo não raro. aguenta, né, bem? Depois de uma certa idade, o corpo não Você aguenta. acha, Letícia? Você tem passado mal pelas suas ressacas? Cara, eu nunca fui de ter ressacas, por exemplo, de vomitar, porque eu odeio vomitar. Odeio. Então, mesmo tomando várias, eu tenho uma noção de que eu tenho um limite ali que se eu passar, eu Chegou vou a acabar hora de vomitando parar. e eu não quero. Não que eu saiba, tá, gente? Não que eu Ninguém saiba, nunca eu sou péssima nesse limite. Péssima. Eu comecei a beber relativamente
tarde, assim, sei lá. Eu comecei a beber quando eu mudei pra Uberaba pra trabalhar como repórter na Globo de lá. Galera de lá era muito do barzinho, da cerveja, eu não bebia. Mas era o que tinha pra fazer, era pra onde a galera ia, então eu aprendi a gostar de cerveja lá. Eu tinha 21, 22 anos, sei lá. E a ressaca, eu falei que é um fato que depois, eu acho que depois dos 30, assim, é um marco. A gente adoece. É Não é mesmo? que você tem uma ressaca, você fica doente, você tem sintomas de dengue. É tipo isso, exatamente. É isso, chama o SAMU. Porque não levanta, não recupera fácil, assim. Eu lembro de, nesse tempo lá de Uberaba, uma jovenzinha, né, sei lá, 23. Cara, já virei noite, já fui beber com a galera e tava de plantão no dia seguinte e emendei. Fiz quem estava de folga permanecer no boteco comigo. Porque, gente, não vai rolar de ir pra casa agora, não. Se eu deitar e dormir agora, vai ser pior. Vamos ficar aqui mais um tempo. Meu Deus. Passei em casa, tomei um banho e fui trabalhar. Uou. Cumpri um plantão de 12 horas na reportagem. Eu também, conseguia né, da fazer pessoa- isso. Eu esticou. gostaria de ver essas reportagens desse dia. A pessoa Eram esticou a ótimas, corda muito até criativas. arrebentar também, né? Não é possível. Gente, então, mas eu era muito jovem, né? Agora, hoje em dia, não, é preciso ter Não, minha parcimônia. filha, é realmente Hoje em essa dia, eu amor. já penso no seguinte, ó, água, alimentação. Hoje em dia, esses cuidados têm que me acompanhar. Mas e o motivo do porre também não faz diferença? Como pra mim faz diferença? Porque, por exemplo, Faz já sim. aconteceu. No início da pandemia, eu lembro que o primeiro dia que a gente caiu aquela ficha de que essa quarentena vai durar, primeiro dia mesmo, início de março, eu fiz a primeira live com amigos, assim, e tomei meia garrafa de vinho. Sei lá, nem era muito, mas eu lembro de ficar de ressaca nesse dia. Ressaca, de me sentir mal, de ficar bêbada, assim, tipo, estou embriagada, não estou me sentindo bem. E era eu em casa. Era o primeiro dia de quarentena oficial. Eu lembro de uma euforia daquela chamada, daquela situação muito inusitada. Foi muito inusitado. Eu tava conversando com as pessoas, entraram outros amigos no WhatsApp querendo fazer também. Eu acabei tendo o meu primeiro dia de quarentena foi mais animado socialmente do que tinha sido todo o meu ano anterior, apesar de online. E rolou uma euforia sobre isso. Eu acho que foi a primeira sexta-feira, por exemplo, de quarentena. E os meus vizinhos da frente estavam fazendo uma festa e começaram a dançar na janela. E eu juro pra vocês que eu tomei meia garrafa de vinho só. E eu fui pra sacada e comecei a dançar com os vizinhos. E era uma euforia com uma mistura de medo daquilo tudo que estava acontecendo, a gente não sabia o que era. Aquela meia garrafa de vinho me deu das maiores ressagas da minha vida. Porque eu não tava bem. Aquilo ali era euforia, mas não era celebração. Ninguém ali tava comemorando. Então me fez muito mal. E desde esse dia eu percebi, já era uma coisa comum, beber, se você não tá realmente muito bem e festejando, não vale a pena. Esse é um ponto importante que Não você vale a tocou, pena. porque como não estamos fazendo nenhuma apologia aqui, eu acho que é isso, assim, quem bebe de baixo astral, quem bebe muito, quem usa a bebida como fuga, eu acho que isso vai dando uma bad, vai dando a energia ruim. E isso é que dá Mas ressaca. eu acho que isso aí é porque a ressaca que vem acompanhada da ressaca moral, normalmente, né? Também. Porque você não vai ter só a ressaca física. Vocês têm ressaca moral também junto? Sim, Costumam eu ter? tenho muita ressaca moral. O que, com álcool? Eu tenho muita ressaca em ressaca geral, moral, assim. mas não necessariamente por coisas que eu tenha feito ou que eu tenha dito. Eu não tenho apagão, graças a Deus. Mas é óbvio que às vezes ao longo do dia, assim, eu vou lembrando de coisas que eu disse, coisas que eu ouvi, músicas que eu dancei. Flashes da noite Flashes. anterior. Olha lá, não tenho mais esse problema, gente. Como eu quase não bebo hoje em dia, Isso é como eu bom. bebo pouquíssimo, Mas eu a não minha tenho res- esse problema mais. A minha ressaca moral é isso, devia ter bebido menos. Então eu acordo assim, porra, Letícia, passou dos 40, amiga. Eu percebi. Menos, né? Agora vai levar um pouquinho mais. Aí, engorda. Eu adoro cerveja. Aí eu já fico, olha aqui essa barriguinha, que delícia. Tem essa isso, essa nunca questão- gostei de cerveja, acho que isso me ajudou muito. Eu também a- nunca bebi cerveja. Uma não coisa que eu nunca beber. fiz em toda a minha vida de bebum. Eu não sou de misturar bebidas. Eu nunca fui de destilados, nunca fui. Me conheço. Me faz mal, não gosto. Eu sou adepta E eu daquela- Eu não misturo assim. Então, se eu tô tomando cerveja, eu não vou ficar tomando outras coisas. No máximo, uma taça de vinho, que também é fermentado. Não sei se faz sentido, não tenho razão nenhuma com relação a isso, tá? Não façam isso em casa. Mas é o que eu faço, talvez para amenizar um pouquinho a ressaca moral da manhã seguinte. Eu que não passo misturo por uma nem esquizofrenia. entre vinhos. Eu não troco nem de branco para tinto. De espumante para branco. Eu não troco. Eu sou adepta daquela máxima de que depois que eu tomo uma coisa, eu não tomo nem táxi, nem Uber, que é para não misturar.
Pois é, mas isso eu acho que a gente sabe que porres na maturidade são diferentes de porres da juventude e adolescência. Eu não Então, tive porres da juventude. hoje, então, eu a bebi gente tem tarde. mais consciência, né? Eu acho que eu também, muita coisa do não beber muito hoje é... Primeiro que eu nunca dependi de bebida pra ficar eufórica. Eu sempre fui... sempre fiquei eufórica e alegre e super, sem precisar. E hoje, inclusive, a bebida me dá sono. Então, assim... tem tudo a ver eu também querer beber cada vez menos. E eu acho que faz mal mesmo, acho que faz mal pra cabeça mesmo, acho que no dia seguinte você não rende nada. Mas é muito diferente, porque eu acho que tem isso, a gente vai vendo que o tempo vai passando e seu corpo não reage mais da mesma forma. Não, de jeito nenhum. E aí o porre vira um porre também moral, uma ressaca, a ressaca vira... Mas eu já tive ressaca moral sem ter bebido nada. Perfeitamente possível. Aí eu percebi, porque eu nos momentos de ressaca moral que eu tive, por alguma coisa, ou que eu falei, ou que eu ouvi, às vezes dá pra uma coisa que eu exemplificar? ouvi. Assim? Puxa vida, eu não vou lembrar exatamente de exemplos que não envolvam outras pessoas desagradavelmente. Mas às vezes coisa que eu ouvi, por exemplo, uma decepção com um amigo, por exemplo, aconteceu num momento como esse. Tinha acabado de chegar na festa, não tinha bebi durante a festa, mas não era uma coisa não era festa, era um jantar. Não foi um lugar onde eu bebi, não era nada demais. E eu ouvi uma coisa de um amigo que me deixou muito decepcionada. Bem no início dessa festa, um posicionamento dele. Tinha, sei lá, de repente tem o direito. Talvez não, porque envolvia racismo, negócio. Eu fiquei muito incomodada. Ele não tinha razão nenhuma, ponto. Nenhuma razão. E eu tenho certeza, bebi, sim, era um jantar, devo ter bebido, sei lá, 3 taças de vinho, 4 taças de vinho. Mas eu fiquei dias com aquela impressão de que aquilo que aquele amigo disse naquele evento, sabe assim, é uma ressaca do evento. Foi uma ressaca, né? Retrogosto de amargor. Sei. Ficou pra mim, e aí eu percebi isso, que às vezes que eu bebia e ficava com uma certa ressaca moral e colocava a culpa na bebida, até os dias que eu não bebi e fiquei com ressaca moral e tirei a culpa da bebida. E entendi isso, que a bebida tem função, ela não pode ser por si. Pra mim, é uma coisa celebrativa, de festa, por exemplo, Ano Novo. Ano Novo é uma festa que eu gosto de fato, celebro de fato, mesmo que esteja só eu e meu marido, como nos últimos anos foi. Eu gosto de tomar uma espumante e ficar talvez até mais alegre por causa disso. Talvez, o álcool tem esse efeito, é químico, a gente não pode negar. Mas jamais pra afogar coisas ou, sabe, com uma sensação desagradável. Aí nunca, né, gente? Eu já, demais, assim, de estar, sei lá, de estar mal, de estar triste por alguma coisa ou de ter acontecido algo. Sei lá, o menino que eu gosto tá ali, ele não tá me dando bola, ele vai ficar com o outro. Aí não é que eu bebo para esquecer, mas se eu bebo e aquilo me deixa um pouco mais relaxada. Mas isso não aumenta a sua ressaca depois? Então, a ressaca vem, né? Então, mas eu tô falando, o fato de beber triste, beber para esquecer, beber para afogar mágoa, não torna a ressaca pior? Torna, sem dúvida. Sem dúvida, mas eu digo que não é... A noite em si não fica ruim, às vezes até alivia. Inclusive, eu tenho muito isso de tomar uma cervejinha para relaxar. E eu levei isso para terapia recentemente, porque aquele corre de mãe solo, né? Aquela coisa. Aí tem dia que as meninas estão com o pai e que os meus últimos dias foram caos. Noites, né? Então, de repente, ele buscou na escola, levou para dormir na casa dele. Aí eu peço um Zé Delivery, tomo uma cervejinha geladinha e fico lá de boa vendo uma série que eu gosto, faço uma pipoquinha. Então, eu tenho isso de beber sozinha para curtir a minha própria companhia, mas aí não é coisa de beber muito. Sim. É de tomar um drinquinho. Um drinquinho, 1, 2 long necks e ai, que relax gostoso. Isso eu faço. Aí eu comentei isso na terapia até, porque me deu essa neura, sabe? Falei, nossa, mas tá acontecendo isso e eu não sei se isso tá ok. E aí ela me disse, é um momento de relaxamento seu, permita-se, sabe? Que não tinha nada de errado, não é que eu não estava acordando e precisando tomar uma cerveja para encarar meu dia. Não, sim. Eu estava tomando ali 2 long necks para encerrar o meu dia em paz e relaxada. Então eu aprendi também a me desobrigar dessas... Isso foi diminuindo a minha ressaca moral do dia seguinte, sabe? Sim. Ter uma boa justificativa, é o que eu digo. O que dá ressaca é beber sem boas justificativas. Pois é. A justificativa é que é muito importante para que você entenda por que você está bebendo, beba numa quantidade que seja racional, razoável, ou completamente irracional, no caso da justificativa ser uma puta festa, uma puta celebração, pessoas que você não vê há muito tempo, por exemplo. Então, falando em pessoas que não vê há muito tempo, nesses tipos de ressaca, todos que eu acho que existem, e eu tenho várias, eu tenho ressaca pós-férias, por exemplo.
Como é que é isso? Ressaca após grandes viagens. Eu tenho. Que tipo de Aliás, ressaca eu tenho é uma essa? ressaca de grande viagem que eu nunca voltei dessa ressaca. Eu tô nela até hoje, faz anos. Foi em 2008. Nossa! Nunca voltei. Juro pra vocês. Que tipo de ressaca que é essa, minha filha? Dura 15 anos essa Ué, ressaca, 15 socorro. anos. É a minha ressaca, Quando é? minha ressaca pós-Paris. Eu nunca curei a ressaca pós-Paris. Mas explica, Eu fui a especifique. Paris. Em 2008 eu fui a Paris. Ah. Foi uma das primeiras viagens que eu fiz na minha vida. Passei 15 dias lá. Foi tão surpreendente essa viagem que eu fiz, até porque ela foi inesperada. Não foi uma viagem que eu planejei muito. Eu tive uma oportunidade de ir sem pagar estadia, porque eu tinha um namorado que estava trabalhando lá por um tempo curto, e eu fui. E eu não planejei muito, eu não sabia muito o que ia me encontrar. Claro que eu planejei as coisas turísticas que eu ia fazer, mas eu não tinha uma noção do quanto aquilo ia me impactar. E eu lembro que eu voltei sem ele, porque ele continuou trabalhando lá. Quando eu voltei, eu fiquei, eu não sei dizer quantos dias, sob essa influência daquela viagem, das coisas que eu vi, das coisas que eu fiz. E aí eu comecei a pesquisar e a ler e a ouvir músicas relativas a Paris e a França. Mas uma ressaca gostosa essa, não? Ai, foi gostosa, mas foi um pouco angustiante, porque do tipo, quando é que eu vou voltar? Você nunca mais voltou a Paris? Voltei 2 vezes, mas naquela época eu não tinha essa perspectiva. Eu voltei muitos anos depois e foi, assim, realmente mudou. E aquilo ficou, sabe assim, retumbando no meu cotidiano? Aquela viagem que parece que não sai de você. Uhum. E muitas viagens são assim, não precisa nem ser para muito longe. Às vezes, uma vez eu fui para Paraty. Ficar uns dias em Paraty e eu acho que, não sei, aquela relação entre mar e cidade histórica. Foi a primeira vez que eu fui a Paraty depois de morar em Minas Gerais. Então a minha visão daquela coisa histórica mudou muito. Também essa viagem ficou retumbando. E foi uma coisa de final de semana. E retumbou em mim por muito tempo. Então a ressaca Mas com um pós-férias é sentimento muito ruim? boa. Um sentimento ruim? Porque a ressaca, na minha visão, é uma coisa que te dá um sentimento ruim. É um pesa, pouco né? Que ruim. pesa, Mas é. não é ruim, mas é melancólico. A gente já falou aqui uma vez sobre essa diferença entre tristeza e melancolia, Sim. né? A melancolia é uma coisa melancólica, não é triste, porque é uma coisa com lembranças boas, mas é uma coisa que fica aquele gosto meio de nostalgia, sabe? Nostalgia, eu não sou uma pessoa saudosista, eu não sou muito apegada a coisas que aconteceram, até eu acho por esse meu histórico de ter mudado muito de casa, mudado muito de cidade, de estado, eu não sou uma pessoa muito nostálgica, mas então por isso eu acho que me bate tanto quando eu fico nostálgica de alguma coisa que me aconteceu, que não volta, não tem perspectiva de voltar, de virar a minha realidade, meu cotidiano, nem nada. E fica voltando. É essa coisa de retrogosto, sabe? Que a gente brinca, essa coisa do retrogosto de amargo, o cabo de guarda-chuva, não sei o quê. Não é um gosto de cabo de guarda-chuva, uma ressaca pós-férias. Mas é essa melancolia, essa nostalgia, sabe? De uns tempos que não voltam mais. Agora, a ressaca moral, assim, de ter... Super já vivi isso também, sabe? De ter falado alguma coisa, ou de ter brigado com um namorado. Sob as influências do álcool? Sob efeito de álcool. Aí no dia seguinte eu ficava... precisava, né? Gente, nada a ver, exagerei, não sei o quê. Porque é fato que você tá bêbada... Perde o filtro. Você perde seu filtro. Então, coisas, né? Quando você tá mal resolvida, aquilo brota. Sim, já aconteceu. Aquele tsunami acontece e aí vem ressaca moral. Mas às tive vezes pouca é bom. ressaca. Você não acha às vezes bom Sim, que isso emergiu? Pelo menos emergiu, né? Como um tsunami, o que é péssimo, que só causa destruição. Exatamente. Não sei se é bom, então. Exatamente. A forma como emerge não é boa. Mas às vezes a ressaca moral eu substituo por tipo... Tá, foi, agora eu lido. Prefiro lidar com a coisa aqui do lado de fora do que do meu lado de Mas dentro. eu acho que tem um pouco isso, assim. Eu falei até pra uma pessoa esses dias que falou que tinha feito, assim, umas merdas aí no carnaval e não tava querendo enfiar a cabeça pra baixo da terra. E eu falei, olha, lide com isso. Eu acho que é isso. Eu acho que faz parte do amadurecimento lidar, porque a ressaca moral é isso, assim. Aquilo vem... E você preferia não ter feito. Mas agora já fez. Agora já não fez. tem jeito. Alguma coisa te levou a fazer. Alguma coisa te levou né? a fazer. Então, assim, não dá pra fugir. A consequência né? das escolhas, né? São Tem as que consequências lidar. das escolhas dando na Tem sua que cara. lidar, assim. exatamente. Agora, gente, se tem uma coisa que eu sinto saudade, é daquela energia que eu tinha, igual essa aí dos meus 20 e poucos anos que eu contei, né? Que virava à noite, ia trabalhar, tranquila. Mas você sabe que por causa dessa energia eu quase perdi o dedo uma vez. Quase perdi um dedo. Que isso? Por como? quê? Porque eu trabalhava num laboratório fotográfico. Eu fazia cópias preto e branco. E aí, laboratório fotográfico normalmente tem aquelas coisas guilhotina de cortar papel. Sim. Ah, você cortou seu dedo. Ai, Lita. Uma lasquinha que eu achei a lasquinha depois. Assim. Ai, que horror!
Qual dedinho que foi esse? O que você fez? Você Esse. botou de volta? Não, ele se reconstituiu. Ai, que bom. Porque não incluiu muito tecido. Mas por quê? Mesma coisa, tem 20 anos. Tava desafio. Festa até 4 da manhã. Tinha que ir aula 7h30. Vou emendar. Da aula das 7h30 até meio-dia. Emendei o estágio 1h30. Foi o dedo. Aff, Pô, Quase. mas aí hoje eu tenho muito mais noção, muito mais consciência. Então, por exemplo, eu trabalho bastante aos domingos. E aí eu faço o Minas Cap e na sequência o Minas Cap Norte. Isso dá 2 horas de programa ao vivo, em que eu preciso, além de estar com a minha voz em dia, e bebida estraga muito isso, eu preciso estar muito atenta e eu preciso estar com energia lá no alto. Então, eu simplesmente não saio, não bebo, não faço nada no sábado. Porque não dá, não combina, entendeu? Não é, um pouquinho. Dependendo, me alimentei bem, uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E acabou. Eu tenho que dormir cedo, porque a pele também fica péssima, álcool destrói a pele, né? Meu aspecto fica medonho. Então, não tem maquiagem que dê jeito. E não é só a maquiagem, é eu estar ali inteira e tal. Sim. Então, isso tem me feito bem, inclusive, né? Porque aí a acho gente reduz um pouquinho aí a quantidade. Localizar o momento que o porre é bem colocado e Sim. quando ele não é aceitável é um sinal de maturidade maravilhoso, não é mesmo? E o que vocês fazem pra curar ressaca de bebida? Gente, mas eu quase não tenho ressaca. É, eu quase mas não. o que Você eu não bebe, ué. mas quando eu bebo, Quando você vai à feijoaria, Eu- fala aí que eu tô ligada. É Tô verdade. ligada Não que a conheço. feijoaria é seu calcanhar de Aquiles Tô alcoólico. precisando ser convidada. é pra esse lugar. verdade. Bom, então vamos lá. Aproveitar e fazer um merchan para minha amiga Gabriela, querida, dona da feijoaria, que é a melhor feijoada de Belo Horizonte. Olha. Como é um lugar que eu frequento muito, o garçom de lá, Divino, já me conhece. Divino é o nome ou porque ele é um ser divino? Eu acho que é o nome dele, eu só conheço ele como Divino. Eu chego lá, ele já me oferece um drink, porque os drinks são maravilhosos da casa. E tem isso, eu não gosto de cerveja, mas eu gosto muito de caipirinha, eu gosto de vinho e eu gosto de drinks de forma geral. E eu gosto de cachaça, eu não gosto Eu de vodka, também. eu gosto de drinks com cachaça. Então, lá tem um drink, desculpa, Gabi, esqueci o nome, mas é um frozen que vem com cachaça e limão capeta, é maravilhoso. Ai, que delícia. Deve Você ser me lindo. leva aí nesse Caipetinha, lugar. chama caipetinha. Acho que é esse que é o caipetinha. Ele é Vamos frozen. sábado agora? Vamos, Vocês vamos, podem, então. vamos Gabi, lá. espera a gente vai chegar. E aí, normalmente quando eu chego lá, o Divino já, sem eu pedir, ele já chega com um duplo pra mim. Olha, Então, assim que eu quando gosto. eu vou lá, eu bebo. Claro. A tarde toda, é fato. Só que aí o que eu faço, gente? Eu faço o que todo mundo manda fazer: água junto. E se alimentar, né? Mas lá não tem jeito de não se alimentar, Importante. porque é feijoada e tudo mais. Mas Sim. assim, água o tempo inteiro. A coisa da água faz realmente muita diferença. Faz. Fato, a gente não pode negar. Fato. Ô, gente, então, quando eu fazia matérias de Réveillon, pós-Natal, sempre tinha aquela pauta. Como tratar a ressaca no dia seguinte. Então, eu virei uma expert, né? Ah. Sabe aquela entrevista que você vai fazer legislando em causa própria? Mas é isso, mas é aquilo. E você tem alguma dica dessas não tão pops pra A passar? minha dica para curar ressaca, eu não aprendi com nenhuma nutricionista nas entrevistas, porque elas não dizem sob o registro profissional delas. Mas sim. o que eu aprendi na vida é: bebe uma gelada, rebate. Uma só, geladíssima. Sério, no outro dia. Juro, cara, é porque eu acho Mas que tem é a um ver com a gordura do fígado. Eu já li um negócio desse Sério? também. Eu Mas acho só que é um vale pouco pra daquela teoria cerveja. assim de evite a ressaca, mantenha-se bêbado. Pois é, essa eu conhecia, mas eu achei que era, Não, que era Sei lá, desculpa se de é gordura, alcoólatra. mas tem alguma coisa a ver com o fígado. É eu já pra li isso uma cerveja. vez. Não, sério, mas não é pra se embebedar de novo. Sim. É pra, eu não sei, é bem gelada. Uma vez eu fiquei de ressaca e eu postei no Insta. Gente, tô acabada, o que vocês fazem? Não sei o quê. Me dei dicas. E muita gente deu dica. E várias pessoas falaram disso. De uma cerveja pra rebater. Aí eu falei, tomei a cervejinha pra rebater, voltei. Gente, funcionou, obrigada. Sério? Mas será que é só com cerveja? Porque eu não bebo cerveja de forma Eu alguma. também não gosto, não. Eu Gente, amo deixa eu contar uma cervejinha. história da cerveja. Eu também não bebo cerveja, não gosto de cerveja, nunca gostei de cerveja. não vai. Uma vez eu fui para Monte Verde e entrei numa cervejaria que tinha lá uma casa de cervejas. Tinha cervejas de todos os lugares do mundo. E eu falei para o cara: olha, não gosto de cerveja, desculpa aí. Ele falou: não, você vai gostar dessa. E me deu uma cerveja de maçã.
Amei o negócio. Será? Sério, uma long neck de cerveja de maçã. E fui tomando. Mas ela é feita de maçã? Não, ela é feita com a maçã. Faz a cerveja não e faz joga a maçã pergunta dentro. Com a maçã, Difícil. porque a maçã não... Acho que ela não Fácil vira Vira pergunta cerveja. difícil. Não, vira cidra, séria zero. Ah, pois é, eu sei que o negócio era bom demais, maravilhoso. Eu falei, olha, será que eu vou começar a gostar de cerveja? Me dá mais uma, querido. Gostei dessa. E pedi. Quando fui pagar a conta, gente. Ah, sim. Não se faz isso. A cerveja. A burra aqui não perguntou o preço da cerveja e o cara me deu uma cerveja que ele sabia que eu ia gostar. R$ 79 uma long neck. Quantas long necks você tomou? Ah, não tomei muitas, não, umas 3 talvez. Socorro. Prejuízo. Mas dá um prejuízo. Que preju! Falei, tá vendo? Não gosto de cerveja, eu vou continuar sem gostar. Pronto, acabou, não quero mais. Ah, Você Apoiada. sabe que esse é um negócio engraçado sobre o tempo passando. Eu, hoje em dia, eu tô muito mais seletiva. Então, assim, eu tenho as cervejas que eu gosto, elas são mais caras, mas eu prefiro. Detesto, tem cerveja que não me faz bem, que eu não gosto do sabor. Então, fiquei mais seletiva. Isso até ajuda também a beber menos, mas beber bem, né? O mesmo com vinho. Não é qualquer vinho que eu bebo e eu gosto, assim, sabe? Então, isso ajudou. Foi-se o tempo que eu tomava porre de sangue do boá na calorada da faculdade. Ó, Nunca fui dessa, gente. Mas isso que eu tava falando também, você falou o tempo, né? Das ressacas ficarem mais difíceis com o tempo. Mas eu comecei a beber tarde mesmo, assim. Eu comecei a beber... acho que quando eu mudei pra cá já tinha 26. Assim. Nossa, aí você recuperou o tempo perdido, né? Eu recuperei, bem recuperado. Aliás, eu tenho crédito pra outras vidas, inclusive. Veio para a cidade dos botecos, né, meu bem? Então, porque tem a ver com essa cultura do boteco, porque aqui se bebe melhor. Como eu não bebo cerveja, e em Porto Alegre não é muito comum ter muitos drinks além daquela caipirinha normal de limão, que não é a minha preferida, então não era sempre que eu saía e bebia. E quando eu era muito nova, bebia um drink lá que minha mãe fazia, que era um negócio com curaçao blue, sabe aquele negócio azul? Sei. Sim. Adoro! Minha mãe aprendeu a fazer isso num lugar e era suco de laranja com isso e vodka, um coquetel assim. E claro, eu muito jovem, mas como era feito, a gente fazia em casa, então botava menos vodka, por exemplo. Eu comecei a beber isso, acho que com, sei lá, 18 anos, em casa, alguma coisa assim. Meu pai chamava de água de pincel. Porque parece quando você lava o pincel na jarra. Verdade. Era verde, azul, amarelo, tudo misturado. Mas eu não era muito comum, era muito pouco comum na época conseguir drinks assim lá. E aqui é bem mais fácil, né? As caipirinhas já pode ter várias frutas, Sim. já pode ter várias bebidas. Se você quiser cachaça, tem cachaça. Se quiser vodka, tem vodka. É diferente. E vinho, comecei a beber em moda, né? Muito evento com espumante. Muito comum. Então, comecei a beber em evento, assim, espumante e tal, e me interessei por vinho. Uma vez fiz um curso até. Então, sim, vinho, quando não é um vinho que eu gosto, por exemplo, um evento que só tem vinho tinto, se tiver mais do que 20 graus, 25 graus de temperatura, não bebo, não consigo beber vinho tinto no calor. E BH é quente, né? Bem mais quente do que Porto Alegre. E a gente bebe com qualquer temperatura, a gente abre um vinho tinto. Eu sei também, lá. vinhozinho, eu muito bebo em qualquer. raramente, aqui muito raramente bebo vinho tinto, só no inverno lá. Aqui, olha, eu lembro, vocês estavam me perguntando o que eu aprendi para curar ressaca, né? Então, beber uma geladinha para rebater é uma das coisas. A outra coisa é se alimentar de forma leve, não deixar de se alimentar. Comer muita fruta, frutas que têm mais água, beber muita água e tal. Mas o que realmente ajuda é o antes e o durante. E aí, ao longo da vida também, eu fui aprendendo que beber de barriga vazia dá merda. Dá merda. Não dá certo, você fica bêbada, Sobe você passa mal, rápido. sobe rápido. É É. ruim, você não curte. Então, se alimente bem antes de fazer isso. E durante, vá bebendo água. Isso da água, eu aprendi muito com a minha primeira sogra, a mãe do meu primeiro namorado, Dona Vera. Beijo. Aprendi isso com a senhora. Sogra pinguça? Não, Dona Imagina. Vera. Brincadeira, Dona Vera. Pingucíssima, maravilhosa, ela adorava tomar um vinho. E um dia a gente perguntou pra ela, né? Eu, o filho dela, que era meu namorado, você não fica bêbada, não. Ela só mostrou um copinho de água. Porque é pra ir tomando aos poucos, não é pra você pegar. isso. Claro. Dá um golinho, conversa, bebe isso. uma aguinha. É um de um Então, lado, outro do outro. Um de um lado, outro do outro. Sim. Um de um lado e outro de outro. É isso mesmo. Nem começamos Não é ainda a beber. Olha que eu ainda nem bebi. Mas dizem que a ressaca é fruto da desidratação que o álcool dá, né? Então, realmente, beber durante é mais importante do que tomar 1 litro d'água
voltando pra Depois. casa depois, né? Porque Tem que beber. cachaça não é água. Cachaça A não é gente já água. contou isso aqui. Pra trazer o sem razão, traz isso com toda razão, tá? Mas eu Cachaça não é água. Cachaça não é água. Repete comigo. Cachaça Cachaça não é água. Não. Mas eu tava falando de momentos de alegria que dá uma ressaca feliz. Eu tenho ressaquinhas felizes, por exemplo. Ah, gostoso. Quando a festa foi muito boa, ainda que se tenha excedido um pouco na bebida pelo excesso de celebração da coisa, claro que você fica meio balhado. Não tem ninguém. Quando eu falo que não tenho ressaca, eu não tenho sequela, não fico mal, não passo mal, nem nada. Mas você fica com aquela sensação, bebi ontem, bebi um pouco mais que eu deveria. Normal. Mas quando a festa foi muito boa, justifica-se e fica tudo ótimo. Por exemplo, o meu casamento. Não sei o que aconteceu no meu casamento. Era só era um jantar, não era uma festa, não tive nada dessas coisas assim, rituais, cerimoniosos, comum, não. Era só um jantar. Mas foi a primeira vez na minha vida que eu consegui reunir todas as minhas pessoas amadas no mesmo ambiente. E provavelmente a única. Porque a metade está em outro estado. O Mário tem amigos e parentes queridos que moram em São Paulo. Eu também. Vieram nossos amigos e parentes queridos de São Paulo. Minha família de Porto Alegre veio toda em peso. Acho que faltou um primo que não pôde vir. E os amigos da firma, por exemplo, vários estavam lá. E, gente, quando é que eu ia ver essas pessoas junto e elas interagiram naquela festa? Ai, que delícia. Sabe você ver uma pessoa que não faz o menor sentido? Meu amigo de São Paulo, que é um cara mais velho, assim, tava conversando com um amigo da firma, e aí tava um amigo do Mário conversando com um primo meu, que jamais, quando se encontrariam, ver aquilo e saber que aquilo era muito único, me deixou numa ressaca que durou até o fim da lua de mel. Porque foi muito, muito... Foi impactante. Inusitado. Impactante e inusitado. Era uma coisa meio surreal. E eu acho que eu já estava, durante a festa, tão envolvida com essa sensação que eu não bebi. Nada. Mas é isso. Nada. Sabe o que é nada? Pra não dizer nada, eu brindei. Então, uma taça que eu brindei, eu acho que aquela taça eu bebi. Só. Eu não bebi nada. E o mais legal... Todas as pessoas muito próximas me narraram ressacas profundas, porque beberam muito, muito, porque todas falavam, tava tão legal, tava tão maravilhoso, e as pessoas comentaram coisas inacreditáveis. Bom, pro meu primo, a gente deu um café antes dele voltar pro hotel, e ele ria, tomava o cafezinho e fazia... completamente bêbado, porque eu nunca vi essa pessoa bêbada na minha vida. Seríssimo, um guri seríssimo, indo assim. E da minha tia, mãe desse meu primo, me mandou um e-mail no dia seguinte pedindo desculpas, porque ela pode ter se excedido um pouco e que, infelizmente, ela não poderia dar opinião sobre os doces, porque ela não lembra de ter comido. De tanto que a Berita foi. E um amigo meu que falou, meu Deus, não dei tchau pra ninguém, porque eu estava torto completamente ao sair. Ou seja, foi uma beberança geral, todos beberam, eu não. Mas foi um momento inesquecível que me deu essa ressaquinha feliz por dias, semanas, assim. Até hoje eu tenho essa memória como sendo uma coisa marcante, Te preencheu. Marcante. E é uma espécie de ressaca também. Sim, é isso. também acho. É uma nostalgia, mas nesse caso não melancólica. É uma nostalgia assim, boa, né? Efervescente, mais que espumante servida na festa. Agora, gente, vocês são a amiga que requer cuidados ou a amiga que cuida? Eu normalmente sou a amiga que cuida. Eu posso estar bêbada o que for, que se eu volto, sei lá, de Uber ou de táxi com as minhas amigas, eu não descanso enquanto todo mundo não me fala, cheguei, tô bem, eu ligo 1000 vezes, eu mando mensagem, só depois eu relaxo. Eu acho que eu já fui cuidada, né, Letícia? Será que a gente vai abrir? Eu não depende, queria fazer isso, não. depende do papel que a gente que tá. Mas eu entendi o que vocês quiserem dizer. Vocês querem contar essa história? Ou Será vocês vão que agora é o omitir momento? ela para o nosso É público? vocês, é você, porque é uma história da Letânia, né? Ai, pois Depende vou dela. dizer. Então vou dizer logo. O maior porre que eu tomei na minha vida, quem me salvou dele foi Letícia Rena. Oh, gente. Jamais esquecerei. Por quê? Difícil essa pergunta, entendeu? Ficou batendo forte aqui essa pergunta. Porque eu acho que foi a única vez que eu precisei de cuidados de fato. Foi aquela vez. Sério? Foi só Sim. aquela? E eu não tenho muita experiência de cuidar também, não. Eu Gente, mas você não vai contar a história?
A história vou contar então. Foi uma Ah, festa conta da aí. firma. E, aliás, essa é o exemplo claro de que a falta de justificativa e o estômago vazio Aham. é o que fazem um porre mal dado. Mas nesse caso também tem a falta de conhecimento de causa, porque a Letânia tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul. Eu morava aqui há pouco tempo. Ela morava aqui tinha pouco tempo e a festa tinha cachaça, porque era uma coisa temática. Então ofereceram pra ela, sei lá, talvez uma caipirinha, algum drink com cachaça, não foi não? Conte esse foi o sua problema. versão. A festa só tinha cerveja, oficialmente. Mas tinha um negocinho lá de comida de boteco e foi lá que Era aconteceu. uma festa de comida de boteco, mas só tinha cerveja servido. Porém, algumas pessoas começaram a falar, só tem cerveja. E os garçons tinham umas cachaças que eram do evento também. Lembra que o evento Comida de Boteco tinha a cachaça do Comida de Sim, Boteco? sim. Eles tinham levado e não tinham servido porque a festa era da firma. Isso é o que dá toda a graça desse porre. Foi um porre tomado onde, como é que é? Comia carne, não comi carne nenhuma, mas assim, tomei o porre onde ganhava o pão, o que é um sério problema. Era a sua primeira festa da É um firma? risco. Não era a primeira, mas assim, eu tava há menos de 3 anos aqui em BH, por exemplo. Eu tava há uns 2 anos e meio na empresa, talvez menos que isso. E eu estava de barriga vazia, porque eu só fiquei nessa festa porque eu tinha trabalhado o dia inteiro, então não tinha jantado, não tinha nada. Fiquei na festa porque aquela coisa, nossa presença era notada, nossa ausência também, então fiquei. E só tinha cerveja, falei, ótimo, só tem cerveja, não vou beber, vou fazer aqui a minha presença e vou me embora. Mas aí começou a aparecer esses garçons com essa cachaçinha meio escondida. E eu não bebo cachaça pura, assim, sabe? Assim, shot, não bebo. Aí eu falei, não vou beber, só tem shot, não tem caipirinha, não, então não vou beber. E aí uns colegas começaram a botar no meu copo de Coca-Cola, porque eu estava bebendo Coca-Cola. E Coca-Cola, você não percebe quanta cachaça você tem que botar num copo de Coca-Cola pra você perceber quanta cachaça você está bebendo. Impossível. Verdade. Você não percebe. E eles passavam com o shot e pá, derrubavam no meu copo, entendeu? E eu fui de estômago vazio, é isso. Foi Subiu fundo, muito foi fundo, rápido. foi fundo. Subiu muito rápido. Muito rápido. É. E Letícia me resgatou do banheiro. Eu te levei ao banheiro, amor. Sim. Eu vi que você tava mal, eu lembro de ter visto que ela tava mal. Eu falei, cara, ela Eu precisa de ajuda. pirei Aí, então, e me atravessei levou para com- casa. levei ao banheiro, cuidei dela, levei pra casa. Me levou pra casa, tudo Ah, fofamente. gente, olha isso, não que tenho fofo. noção. Lembro de tudo, sim. Não tive apagões, lembro de tudo. Sou gratíssima até hoje. E tive ressaca desse dia? Não tive. Jura? Só moral. Só moral. Em compensação moral, meu amor, pro resto da vida. Aliás, dura até hoje. Tô aqui contando isso, trazendo, voltou E como o tratou dessa retrogosto de ressaca ressaca moral? moral. Como curou? Como tratou dessa ressaca moral? Agradecendo a minha amiga Letícia Reina eternamente pelo que ela me fez, até porque me retirou da festa francesa de uma forma bastante discreta, já que era da firma. Mas foi exatamente isso. Não era uma celebração. Eu estava ali obrigada, porque era uma questão de trabalho. Não tinha comido o dia inteiro. Não sei quanto que eu bebi, porque era isso. Os meninos pediam e jogavam dentro do copo. Eu não sei quanto que eu bebi, eu perdia a noção. E deu no que deu, não é mesmo? Não foi nada bem. Não recomendo para ninguém um porre desse. Que horror. Na festa da firma vocês bebem? Assim, tirando esse caso? Eu depende do clima. Se for da firma oficial, eu tendo a segurar mais a onda. Se for, tipo, a galera do trabalho que reúne... É no esporte a gente diferente, faz é. isso muito. Festa do Sim, esporte, pá. galera, sim, tudo bem. Mas agora, por exemplo, as festas do Minas Cap são animadíssimas, é uma delícia. Tem festa fim de ano, já fica todo mundo esperando e tal. E aí essa última que rolou, nossa, foi muito bom. Mas era eu, a gerente geral, todo mundo curtindo, dançando. Então depende muito do astral, da vibe do lugar, assim. Aí eu me jogo, uma delícia. Eu faz muito tempo que eu não tenho festa de firma, né? Mas eu acho que esse exemplo em que Letícia me salvou me imunizou, né? Nunca mais eu bebi muito nesses ambientes formais. Eu acho que o problema de beber muito em festa de firma é que a ressaca moral pode durar anos, né, gente? Porque, assim, dependendo do que você faz, da merda que você faz, ou de como você se comporta, aquilo ali cria uma imagem sua dentro da empresa. E você pode até falar, dane-se, não tô nem aí. Mas não é bem assim. Dentro do ambiente de trabalho, eu acho que a gente deve manter um certo distanciamento. Isso é
minha visão, né, gente? Não, e pode ter efeitos colaterais ruins E pode mesmo, ter na efeitos sua colaterais, carreira. exatamente. Então, assim, eu acho que é uma ressaquinha moral que não vale muito a pena. Não vale. Não, e Não normalmente compensa, né? Não e nem compensa. sempre Dependendo do que você faz, É. até onde você vai, não compensa. O problema é saber até onde ir depois que seu filtro já foi pelos Pois ares. é, gente, eu fui numa festa uma vez de firma, muitos anos atrás, assim, e a mulher bebeu tanto, mas a mulher bebeu tanto, e ela tava com uma saia curtíssima. E essa mulher subiu em cima do palco e ela dançava até lá embaixo, ela ia lá embaixo e voltava. Ia lá embaixo. festa de firma? Numa festa de firma, ela tava muito bêbada. E assim, a festa inteira vendo até a alma da mulher. Coitada, eu fiquei com pena, deu vontade de resgatá-la lá de cima e levar embora. É Você esse não tipo resgatou, de não? coisa. Eu tinha zero intimidade com a pessoa. Pois é, sabe? pode ser até mal interpretado. Exatamente. Mas eu Aí dou você um fica- jeito de fazer, mesmo com quem eu não conheço, eu acho que eu viro meio super heroína, assim, no rolê, porque eu fico olhando as mulheres e eu percebo quem... Uma vez eu tava na rua Sapucaí, tava ali com as minhas amigas, uma delas estava com o marido, a gente sentadinho, e eu vi uma moça passando completamente bêbada, cambaleante, mexendo no celular, e não tinha ninguém com ela. Eu me levantei de onde eu tava, o povo não entendeu nada, eu fui até lá, oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu tava sentada ali, te vi passando, você precisa de ajuda. E aí chegou um casal que tava vindo atrás dela, falou, não, ela é nossa amiga, ela tá com a gente tá cuidando, aí você conhece Cuidando eles? mesmo. É isso e tal. E aí eu saquei que tinha ali uma intimidade entre eles e relaxei, porque eu estava a ponto de... Já fiz isso, já chamei Uber para desconhecida. Qual que é o seu endereço da sua casa? Mesmo? Não, Já, nunca- eu nunca faço, fiquei gente, eu não nessa sei, eu acho que situação, gostaria que né? fizessem comigo. Claro, você tá certíssimo. Sabe? E por exemplo, já aconteceu de eu sair com uma amiga e ela tá felicíssima dançando, um rolê de dançar, e a gente tá se jogando. E aí, de repente, ela abaixou, começou a dançar um funkzinho, dando aquela empinadinha, felicíssima. Começou a juntar uns caras ao redor dela. Eu vi aquilo dando ruim. Eu fui até lá e tirei ela da roda. Simplesmente tirei ela da roda. E eu lembro dela falar, ué, o que foi? Eu falei, vem cá, depois eu te explico. Olhei feio pros caras e puxei minha amiga dali. Claro. Cara, ela ia ser assediada, abusada em 2 segundos, Sim, entendeu? com certeza. Então, se eu vejo uma situação dessa, eu posso, de repente eu posso ir tomar um passa fora em algum momento, mas a minha consciência não vai ficar tranquila se eu acordar no dia seguinte, sabe? Falar, cara, eu vi aquilo quase acontecendo e eu não fiz nada. Eu acho que a gente tem que se proteger. Então, acho que eu fico essa amiga protetora. Não, eu acho que você tá certa de ficar atenta nessas coisas, porque eu acho que se eu ficar atenta, se eu perceber, eu faço alguma coisa, mas provavelmente eu vou ser amiga bêbada, talvez. eu não consigo, é difícil pra mim perceber, porque também é muito raro eu estar assim em grupos grandes, que não seja numa mesa, né, festas. Muito difícil, a não ser que seja, sei lá, festa muito particular, tipo um casamento, por exemplo, uma coisa assim. Mas, que, né, são ambientes seguros, não é uma coisa de se preocupar. Mas não me lembro de eu ter estado numa situação assim de ter que ajudar alguém, mas acho que é muito importante a gente estar esperto realmente, porque pode dar uma merda, né? Pode, não, inclusive com bebida, cara, eu sou muito neurada com isso também. Nunca que você vai ver. O que de meu aceitar a copo, bebida? Não aceito. Não, nem pensar. Uma vez eu tava num rolê, um cara chegou, isso é até recente. Eu cheguei num lugar que tava bem cheio e eu precisava encontrar minha prima. E aí ele me abordou, eu até achei que ele me conhecesse. Ele falou, não, você apresentava Globo Esporte e tal. Então a gente nunca havia se conhecido pessoalmente. E embora ele tenha sido extremamente simpático, respeitoso e tudo mais, ele fez questão de me levar até onde estava minha prima, que era um lugar que eu não conhecia. Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou encontrar com ela. Não, eu te ajudo, você já veio aqui? Eu falei, não. Peguei a mensagem, ela tá em tal lugar, te levo lá. Foi um fofo, me deixou lá. Obrigada, fulano. Saiu. Daí um pouco ele volta, me oferecendo um chopp que ele trouxe, tava com 2 copos. Obviamente eu não Aí aceitei. você falou, né? Não, obrigada, Não dá, tô tomando outra coisa aqui, obrigada. Aliás, E ele que tomasse os 2 copos dele, eu, hein? Diz que isso de Boa Noite Cinderela é mais comum do que se imagina, porque Sim, conheço gente que já caiu nessa. eu achava que era uma coisa que não Não. existia, Você mas conhece, Fabrício? Eu não conheço ninguém que já Conheço um caiu, não. parente meu que caiu mesmo? nisso, Isso é muito que foi o quê? tenso. Roubado. Ai, foi roubado, levado pra casa dele, aí roubaram Ai, várias desse nível. coisas. Foram com ele até a casa dele e Nossa. roubaram um tanto de coisa. Caraca. Só viu no dia seguinte. É muito Tá baixo vendo? astral isso, É né? muito baixo astral, perigoso pra caramba. Ou seja, Aí, se for beber, aí bebe você imagina o tamanho da com ressaca segurança. moral de uma pessoa dessa. Pois é. De ter muito aceitado uma bebida, de ter dado trela pra aquela pessoa. Nossa. E dá uma isso culpa, sim, né? uma culpa. Isso não é nem ressaca moral, é mais do que ressaca moral, Eu né? não sei, É uma mas ressaca culpa, moral pra né? mim bate muito nessa coisa da culpa, entendeu? Da merda que Pra eu mim fiz, também. que eu não devia ter feito.
Ai, por que que eu fui fazer aquilo e agora não tem jeito de consertar? Eu acho que a ressaca moral passa muito por aí, né? Assim, Não, mas também tem neura, com ou né? sem bebida. Tem o quê? Eu tenho... Apesar de eu não sentir assim que as ressacas têm ficado piores, as minhas neuras com bebida têm ficado piores. Por exemplo, eu já penso, será que agora que eu já tô, né, digamos, quase meia-idade, meia-idade total, uma senhora de meia-idade, eu precisava me preocupar mais porque dizem que o álcool faz o quê? Mata neurônios, Total, né? certo? Quando a gente tem 20 anos, a gente tem um número de neurônios. A gente vai bebendo, vai matando, vai bebendo, vai matando. Eu tô mais preocupada, Em matar obviamente, neurônios. mas agora com matar neurônios do que eu estaria aos 20 e poucos anos. Então agora eu bebo e se no outro dia eu acordo com aquela sensação de que eu bebi, eu penso, quantos foram agora? Quantos será que eu matei? Quantos neurônios matei? Quantos neurônios será que eu matei desta Vamos vez? proceder ao funeral dos neurônios de hoje. Que região será que eles estão, meus neurônios amados? Eu fico nessa neura dos neurônios. Você agora. lava o cabelo depois do rolê e imagina que eles estão descendo pelo ralo. Quase isso. Mas quando eu bebo, como eu bebo pouco, quando eu bebo, eu sinto que meus neurônios Você estão sente todos eles indo embora, embora? porque Então. minha cabeça fica vazia, fico com tonteira depois, fico muito tempo com tonteira, então o trem não me faz bem. Eu sinto que me esvaziou, não tô raciocinando direito. Gente, eu acho que vai muito louco neurônio. quando você fica um tempo sem beber, você fica super fraca depois. Ai, Quando já eu passei tive por minhas isso. filhas, aí tô amamentando, não bebia. Bebia assim, depois de alguns meses, com orientação da consultora de amamentação, ela liberava. Terminou uma mamada, você pode tomar meia tacinha de vinho durante seu almoço. Sim. Depois você bebe bastante água. Mas assim, obviamente que nada de nunca. Eu digo isso porque eu já horrorizei pessoas assim também. Ai, ele está bebendo meia tacinha de vinho do jeitinho que a consultora falou, amamentando, enfim, amamentei com exclusividade durante 6 meses, as duas, e mais de 1 ano e meio, claro, 1 ano e meio, Ana, muito mais, então assim, né, a gente vai sabendo o momento de fazer, como fazer, e a quantidade, que é ínfima, ínfima. Mas aí depois, desmamou, você sai para beber, normal, como uma pessoa adulta que não amamenta. Não é mais Nunca a mesma mais. coisa. Isso! Aí você tomava meia tacinha. Nessas circunstâncias específicas, raramente. Se você toma uma tacinha depois disso, acabou a sua vida. Mas eu já sinto Exatamente. isso. Eu sinto isso mesmo bebendo com uma certa regularidade, como o meu caso, por exemplo, a pandemia toda, eu não saí de casa nenhuma vez. E bebia vinho. Uma garrafa de vinho por semana, mais ou menos, tipo em 3, 4 vezes, assim, eu tomava uma garrafa de vinho. E a primeira vez que eu saí, depois da pandemia, eu fui tomar um destilado, que eu acho que eu não tomei nem um dia, desses 2 anos e meio, 3 de pandemia. Menina, fez um efeito, uma coisa que não era Devastador, normal. É muito diferente, as duas bebidas realmente são muito diferentes. Eu acho que o corpo, sei lá, costuma metabolizar um troço. Meu corpo Você não põe aguenta destilado, outro, não. ele não curta, não. Você nunca bebe destilado? Não bebo destilado. É mesmo? Não gosto, não me faz bem. E do outro? Adoro. Ô, gente, gin é o quê? Ela não entendeu minha piada, né? Destilado então, do outro. Continua, Sabe o porque que piada é? não pode explicar. São os Piada não neurônios pode que explicar. já morreram. Já foram. Os neurônios embora. responsáveis por captar essa piada aí já morreram Pois por causa do álcool. Então, segue em frente, porque piada não se explica. Me conta, gin é o quê? Eu não sei. Gin é fermentado? É destilado? Não bebo isso. Eu Bebo gosto de outro gin, lado. mas assim, quando eu Só bebo tomo, gin... nunca me preocupo em saber. Gin é uma coisa que, Eu acho que é recentemente destilado. eu venho tomando. Tá muito na moda, Quando eu gin. bebo, normalmente, ultimamente, Bebida tem eu moda, bebo gin. né? Vocês percebem que Sim, bebida tem moda? sim. Mas o gin é porque ele é pouco calórico, então ele fica na moda. Aí, quando eu tomei gin a última vez, não sou muito de tomar, não. Eu e minha amiga Keila Ariadne, na casa de Natália Bini, beijo, a gente entrega os nomes aqui. A gente foi para um converscote na casa da Natália, e eu e Keila, o que nós vamos beber? A gente ia, inclusive, para dormir por lá, vamos relaxar. Compramos uma garrafa de gin para fazer drinks, assim, aí levamos fruta, é gelo, é água tônica, nananã. Então eu pensei, estou hidratada, pois tem água nesse drink. Estou alimentada de forma Coitada. saudável, pois tem fruta nesse drink. Veja só, um Doce sachêzinho ilusão. de chazinho vermelho para água gelada. Gente, socorro. Foi o último grande porre que eu tomei. Não, aquilo tem uns ali anos, sobe que é uma beleza, é fraquinho, gostosinho, gin você vai dizem que é bebendo. muito- que ele tem pouco Esse sabor, eu né? tenho, nos momentos que eu bebo ultimamente, eu também tenho bebido gin. Eu acho que eu bebi uma vez só, não. No carnaval agora foi o que eu mais bebi, foi gin.
E foi Cara, bom. carnaval eu não bebi muito. Eu aprendi com você, aliás, obrigada, viu? Quando O você quê? falou aquilo de não beber porque você consegue acompanhar melhor sem precisar ir ao banheiro e tal. Então eu bebi. Aí você aprendeu. Eu bebi muito pouco e bebi bastante água, assim. Eu fiquei super bem o carnaval. Tanto é que eu sobrevivi, gente. Eu fiquei. Sobreviveu. Que bom que estamos aqui todos reunidos Estamos hoje. todos aqui. Eu Estamos fiquei todos desde aqui. sexta até terça. E terça eu trabalhei pra caramba. Então, assim, foi muito Mas bom. vocês pularam todos os dias? Não aguentei não, meu bem. Eu pulei todos os dias. Aquilo que eu falo Você do pulou meu todos os corpo. dias? Da ressaca. Atleta carnavalesca. Ela foi. Eu não Caraca. Segunda-feira de carnaval, gente, eu tava igual aqueles memes. Sabe aqueles memes da Mona Lisa destruída, da Barbie estrupiada? Eu tava aquilo ali. Na segunda-feira de carnaval. Eu não conseguia levantar Mas você da cama. cantou 2 dias Porque eu seguidos. cantei no carnaval, eu cantei no domingo. E aí eu pulei muito. Você foi ver meu show, inclusive. Gente, a Eu Fabrícia pulei é um muito. espetáculo. Vocês não têm noção dessa mulher no palco. Ela se Vi transforma, vídeos, ela vi pula, ela vídeos. passa, ela levanta. Incorpora alguma coisa ali, só que meu corpo não tá na mesma velocidade do meu cérebro, entendeu? E da minha alegria ali em cima do palco. Então eu pulei. Mas ele acompanha. Ele acompanha. E depois só ele que paga. depois eu tava a Mona Lisa destruída na segunda-feira, então eu não consegui fazer nada. Imagina. E aí, na terça-feira, eu falei, hoje eu volto para o carnaval. Eis que passei na casa da minha mãe para deixar um negócio lá. Quando chego na casa da minha mãe, tá lá um monte de gente, família, todo mundo na piscina Foi com aquele abduzida. sol rachando, aquele calor insuportável, todo mundo na piscina. Eu falei, não vai ter jeito de voltar pro carnaval, não. Não tem. Entrei pra piscina, deixei meu pezinho lá cozinhando, porque meu corpo ainda estava sentindo. E agora já tá bem. É a ressaca corporal que eu falei. Mas sim. também eu bebi pouco, assim, no dia que eu fiz o show pós-show, eu tomei gin, porque antes de cantar, não posso beber nada. Que A gente foi com um prejudica bloquinho total. na véspera e você já não bebeu, que você falou, Já vou não cantar bebi. amanhã, não vou beber. cantar amanhã, não posso beber, senão... Chique. Ué, mas tem que ser, ué. Abri uma A- cerveja e brindei por ela. A voz já não tava grandes coisas. A gente já andou não sei quantos quilômetros por causa de carnaval de bloco. Falei, não posso beber. Não, Não claro. bebi depois que eu cantei no domingo. Aí, Vocês meu viram o corpite- vídeo da Ingrid Guimarães que tá rolando no Instagram? Ela falando assim pra gente que você vai, eu vou atrás do trio elétrico, vou. E você vê as pessoas ao seu redor, elas têm o quê? 20, elas têm 30, e você pensa, sou um deles. Não, você não é. Você não é. Eu vi isso. Você viu? Aí ela fala que assim, cara, se você vai pular algumas horas, você tem que pensar que o seu corpo, pra 1 hora pulando, ele vai precisar de 12 se recuperando. Então faz essa Faça conta. esse cálculo. Foi o que Senão você vai precisar aconteceu tirar comigo. férias depois. Meu foi praticamente 2 dias pulando carnaval para 2 dias recuperando, entendeu? Imagina. Aí você perde boa parte do carnaval. Imagina, se bebesse, você ia precisar do Imagina! triplo. Do triplo Se eu pra se bebesse, recuperar. Com certeza ia precisar Não, do fora que triplo. não curte mesmo. É aquilo que a gente falou uma vez de festa e tal. Festa que dança, festa que você tá empenhada em outra coisa, que não seja só ficar, bater papo, biritando, batendo papo. Não dá pra fazer. Eu Fora não que tenho meu mão carnaval pra segurar também. o drink. Meu carnaval também começou uma semana antes, né? Ah, sim, da data pois oficial. é, o que porque você cantou no bloco o foi meu antes do bloco carnaval. sai pré-carnaval, então eu já tinha cantado uma semana antes, então já tava vindo naquela Naquela energia. o corpo já tava Não tem. sentindo. Não tem Eu como. acho que outra coisa de eu não ter bebido tanto assim nesse carnaval é a questão da energia, porque pra mim estar num lugar, sei lá, uma festa muito cheia, que nem é uma coisa que já me atraia não. Eu não sei, eu sinto que a gente fica muito sugada, a energia da Isso é gente fato, mesmo, né? Então Mas eu é fato, acho né, muito baby? mais gostoso, igual a gente sentou lá no dia que esse podcast Sim, surgiu, sim. todo mundo ao redor de uma mesa, mas o quê? 5 pessoas, amigas, batendo papo, isso pra mim é gostoso. É, esse é o meu rolê. Agora, Beber no fora meio da disso, muito multidão, cheio, é aí já risco. suga, acho que suga mais. Não, É e fica isso. meio tudo... esquizotérica isso? Mas faz sentido, não faz? Talvez, energeticamente, tem uma Sim, faz esquizoterice, sentido, assim, mas total. faz sentido. É a mesma coisa de shopping cheio, multidão, qualquer multidão, te você tem muitas suga. energias juntas ali, querendo ou não, você tá absorvendo de todo mundo que tá perto de você. Mas vamos fazer um momento esquizotérico mesmo aqui, Ah. que dizem que espíritos obsessores Ó. que não foram legais na última encarnação costumam circular em torno de gente que gosta muito de uma birita, porque parece que eles pegam umas coisas, assim, eles querem a euforiazinha birital, e aí os espíritos obsessores ficam meio perto. É o que dizem. Eu acho que pode ser um pouquinho de preconceito contra quem o bebe. pinguço. Mas, vamos combinar que às vezes tem lugares, por exemplo, eu adoro quando vai gente na minha casa, ou ir na casa das pessoas, adoro, acho o melhor método de festejar e celebrar, logo beber, que pra mim são a mesma coisa, ou então eu elejo botecos, eu elejo aquele o meu lugar.
E vou nesses. Lugares novos, por exemplo, certamente vou beber menos, vou ficar meio... Primeiro tenho que estudar o ambiente, para saber se esse lugar aqui eu estou realmente me seguro. divertindo. Mais seguro. Às vezes, quando o ambiente não é legal, não entro no modo celebração e não bebo. Por exemplo, eu tenho os meus botecos de eleição, o estabelecimento é um deles. Sim. Então, Você vai lá. me apresentaram o dono, sou amiga do dono hoje, eu já chego, primeiro tenho que dar um beijo no dono, beijo Olívio, te amo. Entende? Vou lá porque me sinto bem, tudo me faz eu me sentir bem lá. A forma como eu sou recebida, a bebida que eu bebo, que eu sei que é boa, sabe? O ambiente faz a coisa ser uma celebração. Quando tá muito cheio ou uma energia esquisita, por exemplo, lugar que tem energia meio de pegação. Não importa, pode ninguém vir falar comigo, me importunar, mas quando se tem esse clima, não gosto. Porque você fica mais vulnerável também, né? Você bebe e fica mais vulnerável, né? Fica, mas nem é a vulnerabilidade que me preocupa. É que eu não me sinto à vontade naquele clima. Não me sinto... É energia mesmo, né? Não tô nessa vibe. Não sou convidada pra essa festa. Então não vou estar aqui. Então escolher um lugar também, tá num lugar que você se sinta muito confortável, assim, sendo o seu lugar. Ai, é isso, gente. Aí a gente se vai. Ai, vamos tem marcar um boteco, vamos. Vamos sair daqui. Gente. Vamos pra casa, Letânia. Não, vamos comer amanhã lá na feijoaria, tomar os drinks todos com Ué. cachaça, que vocês vão ver que é ótimo. Ué, mas a gente vai pra casa da Letânia hoje, bebe lá hoje e amanhã na feijoaria. Tô não? topando Tá bom. todas, gente. Tô topando todas. Aliás, uma das vezes mais gostosas que eu bebi recentemente foi quando a gente se encontrou naquela boulangerie que Ai, tem. foi maravilhoso. Foi muito gostoso. E aí, quando acabou que todo mundo foi embora, ficamos só eu e Letânia, a gente pediu espumante. Ai, vamos brindar, que delícia. E a gente Depois tomou de espumante. tudo. Depois Sim, de tudo. lembra? Tinha sido uma reunião meio de trabalho, Foi. inicialmente. Entendi. A gente até tinha tomado um negocinho nós ali, a reunião toda. Depois ficou eu e Letícia e a gente resolveu. Gente, a reunião toda foi tão boa, vamos celebrar. Vamos beber mais? Teve ressaca? Não teve ressaca. Nem Zero. eu. Zero. Saí de lá inteira, teria ido embora perto. Com boa justificativa, nem ressaca temos. Adorei. Ô, gente, vamos de esquizotéricas, já que a gente estava aqui falando de energia? Vamos, segue. Eu quero uma mais. vinheta. Esquizotéricas. Esquizotéricas. A gente estava conversando outro dia sobre coisas que quebram. Oh my God. Então, e aí eu tenho uma história... Quebram assim do nada? Mas Quebram é do uma nada. atividade Quebram do nada. paranormal? Vocês estão falando Tipo- de atividade paranormal? Sim, não sei lá o que é, uma coisa que quebram. Ó, vidro, por exemplo. Eu era casada ainda, eu tinha um grande jarro de cristal bem grossão e tava vindo de um momento de muita oração e tudo, de purificação mesmo daquele ambiente ali. E nós havíamos tirado algumas referências, algumas coisas que pra gente tinham uma energia mais pesada. E aí eu enchi esse vaso de água e tinha tido algo na igreja com Nossa Senhora e Nossa Senhora é muito relacionada às rosas, ao cheiro de rosas, né? Relacionado à presença dela. E aí eu tinha algumas rosas que eu ganhei neste dia de oração, que vieram como uma mensagem mesmo de Nossa Senhora para mim e tal. Coloquei nesse jarro e levei. Quando eu coloquei esse jarro no lugar, ele espatifou. A parte de baixo se soltou inteira, a água abriu o armário. Ali de baixo tinha uma coisa que ainda não tinha sido retirada, que Olha a gente não só. tinha sacado. Aquilo pra mim foi assim. Mensagem. Mensagem. Mensagem, Era clara. isso. Recebida. Recebida, Receba! Receba! Enrolei o jarro, mantive as rosas, botei no outro lugar e demos cabo pro objeto lá, que não trazia coisas Eu não boas. tenho muita experiência de Eu tenho uma de coisas história quebradas, muito não. interessante com essa coisa de quebrar, assim, que pra mim foi muito tocante na hora, porque me veio aquele insight muito forte. Quando eu me casei também, eu recebi de presente de um tio uma bandejinha de prata com 6 taças que ele falou que eram da minha bisavó. Que tinham sido da minha bisavó. Então, aquelas que tem, acho que é um fiozinho de ouro, ouro na borda. aquela coisa antiga que se fazia antigamente, né? Então, era uma coisa assim, era um objeto de valor que estava na família há mais de 100 anos. Então, ele queria me passar aquilo. Porque eu tava me casando e ele achou que devia dar aquilo de presente. Eu achei lindo, né? Sim. Falei, isso aqui não é pra usar, isso aqui é pra enfeitar. Né? Devia estar em alguma cristaleira, em algum lugar. Então, eu nunca usei pra beber nem nada. Ficava enfeitando, assim, como um adorno.
Uma vez, uma faxineira minha quebrou uma dessas taças. Eu fiquei bem chateada com isso, assim, porque eu falei, poxa, o negócio tá na família há mais de 100 anos. Aí chega alguém, vai limpar. Chega na minha vez. Chega na minha vez, quebra. E aí aquilo eu já fiquei meio chateada. Tá, mas ainda tenho 5, eram 6 taças. Ok. E aí, quando eu tava, depois que eu já tinha me separado, que eu já tinha mudado de apartamento, já tava assim, eu também tava num trabalho muito de mudança, de purificação, de meditação, de querer mudar mesmo a energia que eu tava, e eu senti que era uma hora de mudança. Uma vez, assim, um dia, do nada, foi uma coisa muito louca. Eu peguei essa bandeja, eu fui tirar ela de um lugar e colocar em outro, e eu fazia isso sempre com muito cuidado. Sempre que eu pegava ela, eu falava, tem muito tempo que isso aqui tá na minha família. Mas, ao mesmo tempo, me dava aquela coisa assim, será que eu devo manter essa coisa da ancestralidade, será que eu estou carregando junto comigo? Eu respeito muito a coisa da ancestralidade, mas eu sempre pensava assim, o que eu estou carregando aqui com essa história de mais de 100 anos que está dentro da minha casa? Né? Que energia é essa que está aqui junto com esse objeto que está aqui há mais de 100 anos e que eu estou trazendo... Foi me dado, né? E agora está comigo. Então eu sempre pensava isso. E aí, esse dia eu tava com ela na mão, e aí eu dei uma esbarradinha, mas sabe quando é uma esbarradinha? Do nada, o meu quadril deu uma esbarrada na mesa, mas foi uma esbarrada pequenininha. Gente, as 5 taças restantes voaram da bandeja todas de uma vez e caíram todas no chão e se quebraram todas. Quando isso aconteceu, a minha sensação na hora, de imediato, foi de tremendo alívio. Uau! Foi uma coisa assim, não foi racional. Foi uma sensação que me veio na hora de que aquilo precisava acontecer. Me deu a sensação de estar rompendo com alguma energia que não tinha mais que estar ali, que já estava ali há muito tempo, há muitas gerações, e que eu precisava romper. Mas foi uma sensação muito clara, muito forte daquilo. E aí eu falei, eu não fiquei triste, porque a primeira que quebrou eu tinha ficado arrasada. Quando quebraram as 5 de uma vez, eu tive a sensação clara de que aquilo precisava acontecer. Minha mãe sempre fala que quando quebra coisa, tá jogando energia Minha ruim mãe fala isso daí também. embora. Minha mãe fala isso. E minha mãe tem uma história inacreditável. Que uma vez a gente morava em Brasília e minha mãe adora um oráculo. Ela adora um tarozinho, um buziozinho, uma astrologiazinha. Você e sua mãe, sou dessas também. Ela adora. E aí, pêndulo. Ela tem a história boa com pêndulo. E aí, em Brasília, ela tinha lá um oráculo, um moço que incorporava não sei o que e dizia as coisas lá. E aí o moço tinha falado pra ela levar, quando ela fosse lá fazer a consulta, pra ela levar umas garrafas de água. Água mineral. Que ele ia tipo benzer, era como se fosse um benzedor, mas que incorporava e falava umas coisas. Aí o moço benzeu as águas e minha mãe levou pra casa. E meu irmão, as garrafas eram de vidro, eu acho. Tinha que ser de vidro, eu acho. E aí meu irmão, era uma criança, na época, derrubou e quebrou as águas. Ele foi pegar outra coisa na geladeira, esbarrou e quebrou as águas que estavam benzidas. Blá, blá. A minha mãe ia nesse moço, sei lá, 2 vezes por ano. Sei que ela voltou a esse moço um tempo depois. E ela disse, vou voltar, ele vai perguntar o negócio das águas, vai perguntar se eu não trouxe mais água. Eu vou dizer pra ele que as águas quebraram, não foram bebidas. Porque essa água a gente era pra beber, assim, uma água benzida. E aí a minha mãe chegou lá e disse, assim, pensando, vou ter que contar pro moço que caiu água. E o moço chegou, olhou pra ela e disse, não se preocupa com as águas. Ela não tinha contado ainda. E o moço disse, não se preocupa com essas águas que quebraram, não, ótimo. Lavou tua casa, tá tudo bem. Deixa aí. Olha isso! Viu? Tá Ainda bem que ela só me contou isso anos depois, porque eu acho que eu teria fugido de casa se eu soubesse que as águas já tinham passado por ali, entendeu? Só fiquei sabendo anos depois disso. Sua casa tava limpa, boa. Tava limpa. Galera, vamos abrir a nossa palpitaria? Bora! falando Olha aí isso. o copo. Por pouco que esse copinho não cai, quebra. Meu Deus. E molha tudo. Santa Catarina! Santinha Catarina, vocês estão vendo? Terminei de Ai, beber ai, ai. água, eu vou deixar ela aqui, bem longe de mim. Vamos botar. Os meus braços. Energias estão fortes Eu vou por botar aqui. a Santa Catarina mais perto de mim agora. Vocês não levam a mal? Vocês não levam a mal? Olha aqui, gente. Vai ficar aqui agora. Então vamos, fechamos o Esquizotéricas agora. É, Acabou. fechado, Fechou. fechado. Corpos fechados, vamos lá, palpitaria aberta? Palpitaria. Palpitaria, então vamos. Vamos lá. Palpitaria.
Palpitaria. Ah, tem uma palpitaria maravilhosa que tem tudo a ver com o nosso tema do Sem Razão de hoje, que é porres e ressacas. E aí a pessoa mandou assim, olha... Tem a ver com carnaval, gente. Ai, muito só bom. pode. Só sabia que ia render, sabia que ia render. Tudo começou no bloco quando come se lambuza. Tudo a ver, de fato, amada. Ou seja, lambuzaste, meu amor. Lambuzaste. A pessoa foi pro carnaval e viveu como se não houvesse amanhã. Depois desse bloco, não me lembro mais como foi o resto do carnaval, quantas pessoas passaram por mim, por quantas pessoas eu passei. Hoje eu tô numa ressaca moral imensa e me ajudem, como é que eu lido com essa culpa? Vocês ajudam, eu não sei se eu tenho algo a dizer pra essa pessoa. Eu acho que a única coisa que a gente pode falar pra ajudar é o que aconteceu no carnaval, fica no carnaval. Desapegue-se. Deixa lá. Não fica tentando lembrar dessas coisas, não, gente. Se você teve essa dádiva do esquecimento, Talvez aqui se Não, apegue ela nela. não teve, não. Não teve, ela tá lidando com a culpa. Não, mas ela disse que não, ela tá não com sabe culpa de por não quantas- lembrar das coisas todas que É aconteceram. porque ela falou que... Quantas pessoas passaram por ela e por Muitas quantas ela pessoas. passou. Eu sei porque eu que recebi esse BO e a pessoa conversou comigo e ela falou que Ela tá mal muitas mesmo? pessoas passaram por ela e ela também passou por muitas Mas pessoas. esse muitas pessoas é o quê? Porque aí eu acho que tem que ver, né? Ela só beijou na boca, ela fez outras coisas. Não perguntei, que eu não quis entrar nesses detalhes, Ah, mas bom. ela tá com muita ressaca moral. Entendi. Porque ela disse que viveu como se não houvesse amanhã, se sentiu um adolescente inconsequente. E hoje eu encontrei com essa pessoa hoje de manhã e ela estava realmente xoxa, cabisbaixa. A questão, então, a Capenga. questão é, se ela se sentiu uma adolescente inconsequente, ela tem que medir o tamanho da inconsequência. Se a ressaca for só moral e ela foi brindada com a dádiva do esquecimento, deixa pra lá. Mas se é uma ressaca sanitária, aí eu recomendo acho um que- posto de saúde. Faça exame de IST, sério mesmo. Exames de ISTs. E como lidar com essa culpa? Você nunca mais faz isso, minha filha. Você dá seu nunca jeito. mais. Anda com gente que vai te segurar, bebe água no meio do rolê. Isso. Sei lá, baixa um aplicativo que vai contar quantos que você já bebeu. esses Incha dias. a pochete de camisinha até transbordar. Use-as, pelo Eu amor de Deus. confesso que eu não tenho intimidade para perguntar, não tive, né? Não tenho intimidade com essa pessoa suficiente para perguntar esse nível, mas que a pessoa está cabisbaixa, Então, o palpite- macambúzia, está Soturna. soturna. Então, o palpite é: contra a ressaca moral, entregue seu esquecimento. Mas se a ressaca for sanitária, procure um posto de saúde. Existe isso. PrEP, existe PEP, existem exames contra ISTs. Se joga. Se cuida, amada. Se joga onde? No joga posto no de posto saúde. né? Na UPA. Se jogar antes, ela já se jogou e se lascou. Não, na UPA. Jogue-se na UPA. Agora, se você segura, pelo amor de Deus. É, Porque claramente seu limite falhou aí. Falhou. Seu filtro ficou em casa. ficou total. Agora o próximo BO se chama namoro novo. Aquela paixão, aquele fogo, aquela vontade de ficar juntinho. Eis que, com menos de um mês de relacionamento, ele me conta, assim como quem não quer nada, que conseguiu umas férias no trabalho. Para dali a um mês. Para viajar com amigos. Para Bahia, no verão. 20 dias. Eu até falei para ele, olha, se você tivesse me falado, eu também poderia ter tirado uns dias. Ele ficou pensativo, depois disse que vai ter 10 dias mais pra frente, que vamos viajar juntos. Gente, juro que não tô entendendo qual é a do boy. Qual que será? a Nem do eu boy? entendi qual é do boy. É, porque eles estão aí namorando novinho, né? Um mês de relacionamento. aí. Pois é. E o boy quis viajar com os amigos em vez de viajar com a pessoa. Pra Bahia, é. no verão, 20 dias. Pois é, mas Já aí- estava, essa viagem já estava marcada antes de começar esse namoro? Como é que é? Eis que, com menos de um mês, ele me conta, assim como quem não quer nada, que conseguiu umas férias no trabalho. Então, aparentemente, não. É que, assim, apesar de um namoro recente denotar uma vontade de estar perto o tempo inteiro, viajar junto, eu acho que um namoro recente também denota um não tanto apego assim. Ele quis viajar. Com os amigos. Eu não tô vendo assim como a situação genericamente vista não me parece de fato um problema, mas eu entendo perfeitamente que ela esteja confusa. Então eu acho que ela tem que bater um papo e expor a confusão dela. Concordo. Com certo ciúminho, assim? É, ou, do tipo- ou um medinho de o que ele vai fazer lá, por exemplo? Que talvez nem se justifique, talvez o cara só queira realmente aproveitar essas férias que me parece que foram meio surpresa. Assim, Ou- ele não tava planejado, ele não teve tempo de planejar. Aham. Então. Ou talvez o que ela queria é que ele falasse: Vamos Vamos juntos, viajar vamos juntos. comigo. mas É. aí eu entendo que ela tenha
pensado isso. Mas não é um pouco de excesso de expectativa? Creio. Aí eu acho que Então, não. ela fala aqui, ó, gente, juro que não tô entendendo qual é a do boy. Então, pergunta pro boy, boy, qual é a pergunta pro sua, boy. Exatamente. Se a sua questão é não estar entendendo o boy, pergunte para o boy. Porque eu acho que o comportamento do boy está dentro de uma certa normalidade. O que não tá certo é porque o que te causa estranheza é que tá contra as suas expectativas. Aí é outra coisa. A sua expectativa é problema seu. Certo? Certo. O boy é o boy. Vai fazer o que ele quiser. Porque é assim que é. Não é mesmo? A vida. É isso. É isso. É isso. Então, vamos lá. Próximo BO. Estou falhando miseravelmente na minha tentativa de comprar um vibrador. Me sinto ridícula. Tem uma loja de lingerie que fica num shopping e tem uma prateleira em que se lê sensual. Entrei na loja e 37 mil vendedoras me abordaram perguntando se eu precisava de ajuda. Uma olhando pra outra pra saber de quem era a vez de atender e eu lá com cara de tacho. Parecia urubu em cima da carniça, falando alto, me mostrando lingerie. Quase levei uma calcinha que eu nem precisava, só pra sair sem levantar suspeitas daquela loja lotada. Tem também uma sex shop num conjunto de lojas perto da minha casa, mas também fica lá o posto de gasolina onde eu sempre abasteço. Acho que falta preparo profissional, descrição na localização e uma compreensão maior da sociedade. Quero comprar pessoalmente pra ver, pegar, entender, mas eu, que me acho tão empoderada, não consigo entrar numa sex shop. Qual é o meu problema? Gente, que lindo. Seria o problema a timidez? Seria o que vão pensar de mim? Gente, eu amei o começo aqui. Seria- Estou falhando miseravelmente. Encontraram. Eu sugeriria a compra online, mas ela É falou muito que mais faz fácil. questão. Ela faz questão da compra presencial É, pra. filha. É isso que eu não entendi. Por que ela faz questão da compra presencial? Pra ver, entendo, pegar, pra entender, pes- pra trocar ideia de repente. entender melhor a textura da mercadoria. Entendi. Que eu acho que deve fazer Olha, diferença realmente. Eu tenho uma solução muito prática para essa pessoa que me mandou, porque o que eu tô entendendo é o seguinte, ela está sim preocupada, embora se diga empoderada, está sim preocupada com o que vão pensar dela, notamos isso claramente. Mas quem? Tem vendedoras, conheço uma, posso indicar para a nossa amiga. Olha aí, manda pessoas direct que você. vão a domicílio e levam todo o material para a pessoa ver. Experimentar, não digo, mas apalpar. Claro. Ver tamanhos e bitolas, se podemos Sim. dizer assim. Podemos, creio que podemos, acho que é a palavra adequada. Funções. Posso indicar, Sim. conheço alguém. Eu acho que é uma solução muito prática para o seu BO. Letícia, por Mas favor, faça esse esta intercâmbio coisa- de informações. Tá. Seus contatos, troca Mas seus vamos botar contatos. isso, vamos abrir isso pra geral. Então, se você que tá aqui ouvindo, seja homem, seja mulher, a gente não quer saber, a gente não tem razão nenhuma sobre o que você vai fazer, o que você quer fazer, enfim. Até porque pra todo mundo é maravilhoso, né, gente? Chama a gente no direct que a Fabrícia vai deixar o contato dessa pessoa pra você receber uma visita Excelente. em domicílio. Procure uma vendedora domiciliar. É, isso. Tem muitas vendedoras de artigos sexuais que são por causa disso, porque Exatamente. Muita gente quer ser discreto em relação a isso, não quer dar bandeira para a sociedade, Deus e Não o que eu mundo. ache que haja razão para esse constrangimento todo. Eu acho incentivo. Também acho que é sem razão, Que é sem razão. esta Porque as preocupação, pessoas mas não- cada um é cada um. Né? Outra Também coisa, acho, outra- mas outra- cada um é cada um. Eu tenho outro palpite aqui. Leva uma amiga, né? De repente ela tem uma amiga que seja Mais despachada. mais despachada ou iniciada, que possa, né, que já tem alguma experiência e leva numa loja, vai junto com a pessoa pra você ficar menos Bom também. desconfortável. Mas vá, porque é tão legal, sabe? São acessórios realmente maravilhosos. Amei. Há Amei esse seu controvérsias, palpite. mas não vou Fabrício. entrar nesse assunto agora. Podemos fazer um episódio sobre isso. Não Isso, é? momento. Então, tá. Aguarde. Gente, nos aguarde. manda BO pra gente sobre sex toys, que a gente vai gostar. Isso. Podemos tratar desse assunto num próximo episódio com mais profundidade. Vai ser um E- episódio vibrante. Sem direito à ressaca moral. Adorei. Beijo. Bye, até o próximo.